Bom, bora lá. Capitalismo versus socialismo. 3 contra 3. Temos dois participantes representando o MBL. E vamos ver como eles se saíram, né? Vamos ver se eles conseguiram debater com os comunistas. Cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. Isso não tem nenhum dado empírico para se provar. Eu queria viver nesse mundo que você está falando aí, porque eu desconheço. A gente tem um número cada vez maior de CEO, de concentração de riqueza, de número de bilionários e um número de pessoas. Agora tá me incomodando esse shortinho aqui com as pernas peludas de fora mesmo. O Hildo tá certo. O capitalismo, ele se baseia, ele tem como sua essência o roubo do trabalho alheio. Essa questão ela é fundamental. Começou porque, a abobrinha. Desde o ponto de vista da questão o Nando tá dentro da pança do Renato. Do capitalismo, ele também aconteceu a partir da expropriação, da escravização de povos inteiros, né? Da expoliação de comunidades e de povos inteiros, desde a colonização, quando tem a base para a construção e para a base material para a formação, que financia o capitalismo em nível mundial. Ele é um sistema que ele se baseia essencialmente numa relação de propriedade privada, onde a maioria da classe trabalhadora não tem nada, é obrigada a vender a sua força de trabalho para os donos dos meios de produção, Meu Deus, vão eles ficar falam com as mesmas o excedente, coisas né? há Paga 150 anos. Um salário, mas não evoluíram fica com nada. a parte excedente que não retorna para o trabalhador na forma do pagamento do seu salário. Isso aí poderia não ser chamado de corrupção por alguns, porque é uma relação que ela é escamoteada pela questão do salário, né? Que engana. Ou mesmo agora a ideia do empreendedor. Porque tem 5 esquerdistas que são direitistas. Patrão, e isso faz com que dê uma aparência de que as coisas são como elas devem ser. Mas a realidade é que nós temos uma sociedade que uma minoria enriquece cada vez mais e que uma maioria trabalha cada vez mais e fica cada vez mais pobre. Mas, né, vamos falar até do socialismo. Nós estamos falando... Profundidade, assim, de uma criança de 10 anos, né, cara? Meu Deus do céu, eles nunca saíram da primeira infância comunista, é foda, cara. E é muito fácil ser comunista, né, cara? Você decora essas coisas, essas frases de efeito no começo, quando você é adolescente, enquanto você for comunista, você vai... Você vai vomitando as mesmas coisas, as mesmas frases, as mesmas ideias. Não precisa muita coisa para isso. Falando de uma sociedade que não é baseada nas leis do mercado, que não é baseada na propriedade privada e que dá condições materiais para a sociedade superar o problema. Ela não se baseia, portanto, na corrupção e nem no roubo do trabalho alheio. Eu sou a Flávia, sou professora, tenho 40 anos e sou comunista socialista porque o capitalismo já mostrou que fracassou. E por isso, diferente da esquerda da ordem, a gente defende uma revolução socialista no Brasil e no mundo. O capitalismo já mostrou que fracassou. Será que existe algum gráfico sobre pobreza no mundo desde a Revolução Industrial? Será que tem? População mundial, 1900 até 2015. Pessoas vivem... Aqui é pobreza extrema, né? Ó. Bow. Isso aqui é pessoas que vão enriquecendo, na verdade, isso aqui, né? Assim, as pessoas estão menos pobres depois da Revolução Industrial. Menos pobres. Inclusive, aqui a gente tem... meio que depois que o comunismo ele cai aqui, né? Por aqui, mais ou menos, ó. Melhorou bastante. E porque aqui estão números mundiais, né? Depois do colapso do comunismo, cara, melhorou bastante a situação, hein? Mas vamos lá, vamos ver o que eles estão falando. Pô, é isso que tá. Pô, pra você ser comunista, você precisa... Eu sei que lá em 1900 tava na moda e tal, a Revolução Industrial tava no começo, muita, sabe, criança trabalhando em mina de carvão. Só que desde aquela época o mundo mudou, assim, os comunistas não conseguem olhar assim pra realidade, cara. Pra realidade. Porque eu já vi o Gaio Fato, por exemplo, ele não consegue olhar pra realidade. Porque ele tava falando que as coisas do Bukele não funcionam, né? As ações do Bukele não funcionavam, que eles tinham que fazer uma revolução pra solucionar a criminalidade do Brasil. Não foi o Gaio Fato, foi o Humberto. Me enganei. E a gente reagiu aqui. Pô, cara... Como? Tá acontecendo nesse momento. Você olha ali pra El Salvador, não, tá resolvendo. Repressão resolve. Repressão resolve. Ele não tá resolvendo. O que o Bukele tá fazendo, ele só diminuiu 90% da criminalidade com as ações dele. Precisamos de uma revolução comunista e colocar
milícias não armadas da população e luz no poste. Meu nome é Gustavo Gaiofato. Olha aí, ó, homem. Professor e Tomou banho. popular. Eu sou comunista. Era professor, perdeu emprego. Ele dava aula na escola de Playboy em São Paulo, de história. Acho que o pessoal não gostou. Os pais ricos não gostaram de saber que um revolucionário dava aula na escola deles e mandaram demitir o Gaiofato. Marx já dizia que o Estado Grande burguês Marx. é o balcão de negócios da burguesia. E quando ele fala isso, ele está querendo dizer que a burguesia utiliza esse aparato para obter vantagens, inclusive legalizar roubo e todo tipo de privilégios que pode obter através de leis, etc. Cara, tava lendo aqui, deixa eu ver se tá aqui o livro, eu vou pegar. Ela tava falando, né, que ele é um grande balcão de negócios e o Estado burguês usa o Estado pra roubar. Eu tava lendo isso aqui, ó. É um livro só de umas cartas de um jornalista. Garrett Jones, é um jornalista que ele era inglês, não, ele é americano. Ou é inglês, nem lembro agora. Ele podia ir pra União Soviética, teve aquela época que a União Soviética chamava jornalistas do Ocidente para lá verem como era boa a União Soviética, para fazer propaganda da União Soviética. Então os jornalistas iam lá, nossa, olha só como a União Soviética era boa. Só que esse Garrett Jones começou a ir para fora de Moscou. Começou a ir para a Ucrânia, para outros lugares, regiões rurais. Então ele acompanhou quando o Estado soviético roubou terras dos agricultores. Ucranianos. Por causa do plano da safra deles lá, o plano quinquenal que eles precisavam cumprir. E os problemas que aquilo gerou, né? Tipo, aqui, cara, ele conta aqui casos, ele entrevistando as pessoas na Ucrânia que tinham cometido canibalismo. Tipo, pais comendo filhos. Porque a fome que causou do governo ter roubado as fazendas e os grãos pro plano quinquenal. É assim, é um show de horrores, cara. Esse negócio aqui é um negócio que dá... Enfim. É isso, o Estado comunista. O que acontece quando o Estado comunista decide roubar tudo, né? Roubar as propriedades. Como que é o nome? Tem aquele nome, acho que é Kulaks o nome. Tava lendo aqui, mas eu esqueci o nome. Acho que são Kulaks. Thiago não mencionou esse aí? Esse livro aqui? Não sei, cara, se ele mencionou. Acho que não. Eu não lembro. Ó. Os Relatos do Fronte do Holodomor. Garrett Jones. Ele foi assassinado, inclusive, tá? Pela KGB. Eu não sei se era KGB o nome da polícia na época. Não era KGB o nome. Ele foi assassinado. Porque assim, o papel dele pra ele cumprir era pra fazer propaganda dos Estados Soviéticos. E ele começou ele foi pros Estados Unidos, ou pra Inglaterra, e começou a contar o que ele viu. Ele não tava de acordo com o que o governo russo estava esperando. Assassinaram o cara. Meu nome é Mandy, tenho 29 A anos. Mandy aí. Sou militante há mais de 10 29? anos. E sou socialista e comunista. E muito diferente do que é essa esquerda Tá gordinha também. paz e amor. A minha luta é para que a classe trabalhadora tome o poder e acabe com a propriedade privada. E que, inclusive, se for necessário, faça isso através dos meios violentos. Vai fazer o quê? Vai dar tetada nos outros, Mandy? Vai se fuder. Ah, qual é, velho? Qual é? Olha, revolucionário que quer matar vocês aí. Quer matar vocês por nu. Nós queremos enfrentar e acabar com toda a desigualdade social. O capitalismo alimentou bem. Opressão, com toda a miséria, com todo tipo de catástrofe que piora as condições de vida da classe trabalhadora. Não é justo que apenas 1% da humanidade se aproprie da riqueza que os outros 99% produzem. Nós queremos uma sociedade, um Estado operário, com democracia operária, controlado e organizado pela maioria, pelos 99%. Por isso eu sou socialista e comunista. Cara, numa revolução comunista, uma Mandy da vida, mano, ia rodar nas primeiras horas de revolução. Nas primeiras horas de revolução, um ser desse ia rodar. Primeiro ia virar marmita de revolucionário, depois ia rodar.
esse tema de um país não enriquecer enquanto o outro empobrece, né? E foi exatamente isso que aconteceu com a história da América Latina. Então, o Eduardo Galeano, naquele livro, né, das Veias Abertas da América Latina, ele retoma uma anedota bem interessante que era bem conhecida na região que veio a se tornar a Bolívia, né? Assim, rapidinho que eu preciso direcionar isso aqui, porque eu tô vendo os 3 comunistas revolucionários que querem tomar o poder mesmo em vias violentas. Mano, acho que eu vou pegar, eu não vou nem falar eu, né, que eu sou meio grande. Então ia ser complicado. Eu vou pegar o Amarildo, Sola, esses 3 aqui, cara. O Amarildo, Sola, esses 3 acontecer a revolução. Ai, cara. Vocês têm medo desses revolucionários aqui? Fala, olha, de rifle todo mundo é macho. Pois é, mas eles são anti-armamento. Não se esqueçam que eles são contra armamento. Quem é a favor de armamento é a direita. A direita. Eles são contra armamento. Com a prata que foi recolhida ali, que foi roubada ali, daria para construir uma ponte da América até a Europa. E com os ossos dos indígenas daria para construir outra ponte. Não, peraí. Peraí que eu não tô prestando atenção, ela tá falando muito muita bosta aqui, vamos ver. Que era bem conhecida na região que veio a se tornar a Bolívia, né? Fala, olha, com a prata que foi recolhida ali, que foi roubada ali, daria para construir uma ponte da América até a Europa. E com os ossos... Por que eu não acredito nisso? Por que eu não acredito que daria pra construir uma ponte de prata da América até a Europa com o que eles pegaram de prata lá? Eu duvido. Assim, não acredito que seja verdade, tá? Onde tá essa prata toda? Cadê essa prata, cara? Será que o Grok sabe falar quanto de prata foi tirado da Bolívia? Estima-se que em 1545, quando a mina foi descoberta e o final do período colonial, por volta de 1800, cerca de 45.000 a 600.000 toneladas de prata. É bastante, hein? 60.000 toneladas de prata. Nossa senhora, é bastante. Mas essa variação depende das fontes históricas, mas a cifra mais aceita entre historiadores é de aproximadamente 60.000 toneladas ao longo de mais de 2 séculos e meio. Quantas toneladas de prata seriam necessárias para fazer uma ponte da América até a Europa? Olha, o Grok tá fazendo uma conta aqui, cara. Vamos ver aqui. Vamos ver a distância. A distância mais curta entre as Américas, digamos, a costa leste dos Estados Unidos, como Nova York e a Europa, ó, é a distância mais curta, seria nos Estados Unidos até Nova York. É de 5.500 quilômetros. Em linha reta. Dimensões da ponte, caramba, a densidade... Pô, o Grok é brabo. Portanto, seriam necessários 577 milhões de toneladas de prata. Mano, o Grok foi muito bondoso aqui. O Grok foi muito bondoso. Ó, as estimativas é de 60.000 toneladas de prata. O Grok, no lugar mais curto, pra você fazer uma ponte da Europa até a América, seriam 577 milhões de toneladas. Acho que um pouquinho mais. Mas tudo bem. Eu sei que é só uma anedota pra ficar, né, sentimentalismo boba. Tipo o brasileiro falando, ai, os portugueses roubaram o nosso ouro. Ai, os portugueses roubaram o nosso ouro. Essa é a coisa mais idiota que eu aprendi quando era criança, inclusive, né? Você aprende na escola, né? Que os portugueses roubaram o nosso ouro. Ah, os professores comunistas. Quando a gente não sabia que eles eram comunistas. Como é que o Grok faz essas contas? Porque o Grok, ele é... Cara, se tem uma coisa que Grok e a inteligência artificial faz é conta, né? Eles são vários zeros e uns. Cara, assim, até 1800 e alguma... Não lembro qual foi a independência do Brasil. Não existia essa noção de Brasil e Portugal. O Brasil era Portugal. O Brasil era Portugal. Brasil e Portugal era a mesma coisa. Nós éramos Portugal. Era uma colônia, mas era. Então, Portugal estava tirando ouro de Portugal. Portugal. Enfim. Vamos continuar aqui. Os ossos dos indígenas daria para construir outra ponte. Então. Oh, peraí. E que com mais? Os ossos dos indígenas daria para construir outra ponte.
Eu nem vou fazer essa conta. Sabe o que os indígenas criavam com os ossos na época? Eles não criavam templos com ossos? Que eles sacrificavam? Os indígenas ficavam sacrificando eles mesmos pros deuses deles lá? Cara, não tem pirâmide de... Mas é no México, né? Não é na Bolívia, eu acho. Pô, os caras eram sanguinários. Sanguinários. Viviam em guerra também os indígenas, o Império Inca. Como que o Império Inca se tornou um império? Não foi dominando outras tribos? Não foi assim que eles se tornaram um império? Pegando as experiências reais, né? Vou usar um exemplo aqui da Venezuela. Então, nós temos hoje na Venezuela A comunista quer usar a Venezuela de exemplo. Não faça isso! Setor que é uma burguesia bolivariana, vamos dizer assim, a gente até chama de boliburguesia, que controla o Estado e que, de fato, é altamente corrupta. Que, na minha opinião, não é de jeito nenhum socialista. Ah, não. Não é socialista, não. É corrupta, não é socialista. Não, ali não funcionou. Não é o real socialismo, tá? Não é o real socialismo. No real socialismo não tem corrupção. Vou falar no que se ampara essa corrupção. Porque essa é uma burguesia que chegou, né, a partir de um processo revolucionário, que foi aí, né, o chavismo, depois foi fruto desse processo revolucionário, de 89, cara a cara. Quando não dá certo, não é socialismo. Na Venezuela, e aí chega o chavismo no poder. Só que não houve um processo de expropriação da burguesia. Teve nacionalização de coisas, certo? Mas não teve um processo de expropriação. Senhora. O que acontece aí? Essa burguesia bolivariana, que, né, domina o Estado, inclusive de forma autoritária, posso dizer ditatorial, inclusive, porque é uma violência que se volta não contra a burguesia, mas contra o povo venezuelano. Tive lá 2 vezes, inclusive, estudando isso. Mas é uma coisa interessante, porque o que acontece? Qual é a base dessa corrupção? Exatamente a propriedade privada. Porque essa burguesia se associou com essa burguesia. A burguesia que está no poder lá é o burguês Nicolás Maduro, que era motorista de ônibus. A burguesia que está no comando. Então, mano, assim, não dá, cara. Ó, ela foi até um pouco... Ela foi até um pouco sincera, falou, não, eu fui pra lá, é uma ditadura e tal, e o povo sofre porque eu fui lá estudar isso, mas é porque não expropriaram. É porque não expropriaram tudo. Deixaram um pouquinho ali. Pro burguês Nicolás Maduro, que era motorista de ônibus, fazer uma ditadura. E eu concordo que, por exemplo, a partir dos anos 60, você tem um processo cada vez mais intensificado de corrupção dentro da União Soviética, e é fruto justamente de um processo de abandono de uma perspectiva revolucionária que vai tentar equiparar o socialismo e o capitalismo em uma disputa de estado de bem-estar social. Olha lá, o comunismo começou porque a União Soviética começou a abandonar o comunismo, por isso que começou a corrupção do comunismo. Se a União Soviética tivesse se mantido comunista, não teria corrupção na União Soviética. Cara, é que assim, a gente viu os 3 falando. É o mesmo discurso. É o mesmo discurso. Você que... Eu não sei que idade vocês têm no chat, mas quem acompanha a política... Desde que vocês estão vivos, é o mesmo discurso. Nunca evoluiu. Cara, olha as mudanças que o mundo tá passando e já passou. Pra você manter o mesmo discurso de 1900 e bolinha. Na época que tinha Revolução Industrial. Agora a gente tá passando por uma outra revolução. Cara, a revolução das inteligências artificiais. Revolução de guerra com drones. E eles estão com o mesmo papo. A mesma conversa. As relações de trabalho se tornaram muito mais complexas. Muito mais complexas do que era... Na idade que tinha lá os capitalistas e o pessoal na fábrica. Mobilidade social aumentou demais. Como eles conseguem viver? Como que um comunista consegue viver? Com tanta contradição.
justamente porque elas observavam que nos países liberais, nas democracias burguesas que existiam, esses dirigentes, essas pessoas que eram muito importantes, tinham vidas de verdadeiros reis, né, de príncipes e tal. Enquanto que esses dirigentes, mesmo estando em posições de vantagem, né, em posições de gestão em relação à classe trabalhadora de uma maneira geral, dos operários e tal... Existe algum ditador comunista que não viveu como um rei? Tem algum? Tem algum que não viveu como rei? Eu acho que até Che Guevara. Che Guevara, se eu não me engano, ele expropriou um palácio para ficar com o palácio. Todos os ditadores comunistas viveram como reis, né? A custa de expropriar, roubar os outros e matar o opositor. E escravizar o próprio povo. Tinham modos de vida muito modestos, né? Se a gente fizer mesmo esse comparativo. Não é à toa que o próprio Gorbachev, né, quando assume ali a gestão da União Soviética a partir dos anos 80, é a consolidação desse processo contra-revolucionário, de um processo de reabilitação das relações capitalistas, de um processo de reabilitação dessas relações com o Ocidente que vai acabar levando a deflagração de tudo isso que a gente pode olhar hoje para o estado das antigas repúblicas socialistas soviéticas num comparativo de antes e depois. Então a Rússia nos anos 90, de 91 até 2001, teve uma queda na expectativa de vida de 10 anos num período de 10 anos. O cara que era dirigente, agora me fugiu o nome, mas o cara que era dirigente do Partido Comunista no Cazaquistão, ele vai se manter no poder de 91 até recentemente, até 2021. E os países do Báltico? O que tem os países do Báltico? Qual que foi a relação deles depois do fim da União Soviética? Do quê? Eles... Eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu não sei o que ele vai falar dos países do Báltico. Eu só achei muito engraçado. A reação do Gaio Fato. A reação do Gaio Fato é muito boa. Volta. Até recentemente, Vamos até ver. 2021. E os países do Báltico? O que tem os países do Báltico? Qual que foi a relação deles depois do fim da União Soviética? Do quê? Prosperidade econômica, qualidade de vida, porque a gente tem uma relação muito heterogênea, né, durante o fim da União Soviética. Então a gente tem países que caíram muito e países que prosperaram, dependendo das instituições em que eles estão envolvidos. Mas como é que essa prosperidade se manifesta? Expectativa de vida, anos de educação, PIB per capita, qualquer métrica que você pode querer pegar, você vê que esses países do Báltico, né, o pessoal cita muito a Estônia, mas a Lituânia vai muito bem também, eles conseguiram prosperar. Puxado, né? Justamente porque eles souberam se integrar no novo mundo, na nova ordem, digamos assim, não ficaram apegados a ideias anteriores, e também eles conciliaram um estado de bem-estar social com o mercado, né? A Estônia investiu massivamente com dinheiro estatal em investimento tecnológico, em integração de universidades com empresas e prosperou bastante, né? Inclusive, tem pesquisas que mostram, quando a gente pergunta para o russo se ele prefere a vida antes ou depois da União Soviética, a maioria dos russos vão falar, a gente prefere antes, durante a União Soviética. Já os estonianos e os ucranianos, por outros motivos também, falam que eles preferem a vida agora. Então, acho que esse processo é muito heterogêneo e não dá para simplificar muito bem como acabou a União Soviética. Nossa. Foi bem, hein? Foi bem aqui, ó. Como que é o nome dele de novo? Loconte. Foi bem o Loconte. Só de ter feito o Garfato. O quê? O que tem? Muito bom, velho. Mas o que A burra vai falar. opinião da população não garante necessariamente Os dados a econômicos. validade, não garante exatamente a validade do regime político e tal. Mas A opinião da população não garante a validade do regime político, tá? Cara, eu quero muito lembrar dessa frase aqui, dita pela comunista Mandy. Muito boa essa frase. eu acho que tem países que houve restauração capitalista e que conseguiram prosperar em algum sentido, baseados nas conquistas do próprio Estado operário e da socialização da economia, da planificação da economia. Então, não necessariamente pelo fato de um Estado ter tido a restauração capitalista, isso quer dizer que tudo de bom que veio antes se perdeu, ou porque tudo de ruim que veio depois está relacionado a isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, Loconte. Eu até aceitaria o seu argumento se você criticasse a corrupção da União Soviética e dissesse que essa corrupção é pior do que a corrupção do capitalismo. Agora, você dizer que as democracias liberais não têm corrupção... Ele não falou... Nossa, ela é bem burra, né, cara? Eu ainda fico assustado com a burrice dessa Mandy aqui.
É uma burrice mamária. Burrice mamária. Isso pra mim é um absurdo. Eu te disse isso. Não, você Opa, aspecto cis entrou na briga. deu a entender sim Não, eu que falei tem que tem países... escalas de corrupção e índices auferidos. As democracias do Ocidente têm índices melhores do que Sim. as repúblicas socialistas, ex-socialistas. Tudo bem, mas veja só, a democracia, ela não é democrática de verdade. Nós estamos falando aqui de um processo de corrupção que existe para que a classe dominante obtenha vantagem perante a população trabalhadora. Eu tenho certeza que tem uma série de mecanismos regulados aí pelas leis, pelas constituições, pelo Estado burguês, que estão completamente escamoteados, nós não temos nem noção, e se a gente fosse atrás, a gente veria a quantidade de corrupção e de obtenção de vantagens econômicas políticas que está dado ali. E tem outros processos que se dão perante nós. As eleições nas democracias burguesas são parte desses processos que se dão perante os nossos olhos. E elas não significam uma participação popular de verdade. Mesmo no processo que é dito perante os nossos olhos, que é o momento de maior participação social, que ali nós estamos de igual para igual, que aqui ninguém está querendo... Ela tá fugindo muito, assim, ela entra nos conceitos que ela deve ter visto algum folheto que ela leu em algum blog, ela quer parecer inteligente. Não tem nada a ver com o que eles estão falando. Não, na verdade, na democracia é mais corrupta porque não é democracia de verdade. Porque na eleição, porque... querendo tirar vantagem de ninguém, todo mundo vai competir em pé de igualdade. Mesmo neste momento, não tem... Assim, democracia. Se mesmo essas coisas não são democráticas... É porque não votaram nela. Ela teve, sei lá, dos 190 votos, né, quando ela se candidatou. Não é! Essa democracia não existe, não votaram em mim. Eu tive 190 votos. Realmente eu vejo os marxistas afirmando que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. Isso não tem nenhum dado empírico para se provar tal. Não existe. Se a gente for analisar a partir do século XX, aliás, do século XIX até o século XX, a gente percebe que antes, nesse período, pelo menos, a maior parte esmagadora da população mundial passava fome. Estava em pobreza e extrema pobreza. Hoje em dia, cerca de 1% de pessoas que realmente estão em uma situação de pobreza e de extrema pobreza. E não somente isso melhorou. Na verdade, os índices de IDH melhoraram, o nível de corrupção também reduziu, o nível de expectativa de vida também subiu, o nível de alfabetismo também subiu, o nível de educação também subiu, em vários sentidos. Isso melhorou não somente a vida dos homens, mas também das mulheres e de inúmeras outras minorias, justamente através desse aumento de produtividade exponencial que ocorreu, principalmente a partir dos anos 60, pela Revolução Verde, que criou inúmeras tecnologias e que aumentou, portanto, a produtividade e o acesso a recursos e distribuição deles. Eu queria viver nesse mundo que você está falando aí. Porque eu disse... Querida, você vive nesse mundo. Meu Deus. Por isso que eu falo, o comunista vive em outro mundo na cabeça deles. Eles não olham pra realidade. Eles não conseguem ver a realidade. Eu acabei de mostrar o gráfico ali. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como é que pode? Como que você consegue ser comunista num mundo que tudo que acontece ao seu redor diz o contrário do que você prega? Deus me livre. Conheço. Tá melhor que a propaganda dos políticos na TV. Porque parece que tá tudo melhorando no capitalismo. Nós estamos vendo a tecnologia se desenvolvendo pra caramba, as pessoas trabalhando pra caramba. Nós estamos o Renatão tá brabo. Pré-capitalista praticamente das condições de trabalho. Estão destruindo toda a CLT e a... Peraí. Então quer dizer que no capitalismo melhoraram as relações de trabalho? É isso que ela tá falando? É isso que essa senhora está falando? Não, ela tá reconhecendo que as relações de trabalho no período capitalista são melhores do que o período pré-capitalista? E as pessoas estão trabalhando, não é mais 8 horas como a gente tinha com a jornada da CLT. Nós estamos vendo as pessoas trabalharem 10, 12 horas. Olha a cara, por favor, eu quero que vocês vejam isso aqui. Olha a cara do Gaio Fato falando isso. Quando ela tá falando isso, né? Que as pessoas estão trabalhando mais de 8 horas, é 10, 12. Vamos pegar aquele vídeo do Gaio Fato e aquele cara que mora na China? Olha o que ela falou e olha a cara do Gaio Fato. Olha lá. E as pessoas estão trabalhando, a cara do Gaio Fato. Não é mais 8 horas como a gente tinha com a jornada da CLT. Nós estamos vendo as pessoas trabalharem 10, 12 horas. Agora, como que é na China comunista? Vamos ver como é que é lá na China comunista.
Não, o que eles aproveitam? Meio que não tem limite de horas por semana. Então, eles socam de hora extra. Porque aí o operador ganha relativamente bem, a gente vai falar aí R$4.000 por mês, R$5.000 por mês, mas tem que trabalhar 6, 7 dias por semana, 16 horas por dia, 12 horas por dia, todos os dias praticamente. E aí nisso sai mais barato para a empresa, porque a empresa não precisa pagar tanto imposto. O imposto em cima do valor total do salário sai mais barato do que se eles abrissem 3 turnos. E é isso que eu quis dizer com a Shein usa mão de obra barata. É, bastante puxado, né? Agora que a gente viu esse vídeo, deu pra entender a cara do Gaiofato aqui, ó. Olha a cara dele. Mas não, olhando pra cá, né? Puxado, né? Tem gente que está trabalhando até mais sem folga, uma semana inteira. Não é à toa que a luta pelo fim dessa... Puxado, né, tia? Puxado. O processo da Venezuela é um processo socialista, onde a gente viu diversas coisas sendo estatizadas. Agora não é mais socialista, deu errado. De Maduro, o que gerou um absoluto caos econômico. Gerou as prateleiras dos supermercados vazias, gerou problema de produção, gerou desincentivo à competitividade. Então, eu acho muito curioso, e a gente acho que vai ver isso ao longo do debate, que sempre vai ter uma negação das experiências socialistas e que, no fundo, nunca é aquilo que vocês acreditam. Nunca é. Nem estou me referindo a vocês três, mas aos autores socialistas comunistas. Tinha um chamado Rodolfo Baro, que a cada experiência malograda, mal sucedida do socialismo, ele dizia que, veja bem, isso não foi o socialismo de verdade, não foi o comunismo, nunca chega de verdade no que vocês acreditam, sempre negando aquilo que se tem historicamente. A democracia liberal, que, como eu disse, eu prefiro chamar de democracia burguesa, é uma democracia, na verdade, que está em crise, né? Eu acho que é importante considerar que quando a gente fala da democracia, a gente não está falando só da eleição, do direito ao voto, das decisões políticas, mas também tem a ver com a garantia dos direitos sociais. Esses dias eu estava andando nas ruas da Brasilândia e vi uma frase que eu achei bem interessante. Democracia sem moradia, sem saúde e educação para a maioria, é uma concha vazia. E de fato é isso, porque o capitalismo ele não tem garantido esses direitos básicos para a maior parte da população. Essa frase, ela pode ser resumida em Mano, é sempre frasezinha, sabe, poesia, não sei o que, é tomar no cu. Bastante breve, que é... É brega demais. Imperialismo. Justamente porque ela depende do processo de exploração da classe trabalhadora, seja na ordem nacional, na ordem doméstica, né, como é o caso na Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, ou na própria ordem mundial capitalista, né, no imperialismo, que é o... Mano, desculpa, eu sei que deve estar interessante, eu tô cortando, mas é que eu ouço desde o começo as mesmas palavras, as mesmas expressões, estão falando a mesma coisa dos... Ai, a classe dominante, a classe burguesa, o proletário, não sei o que. Cara, são as mesmas palavras em todos os argumentos que eles usam, sabe? Eles falam a mesma coisa, sempre. Em todos os argumentos é a mesma coisa. Eu posso ensinar um papagaio a falar classe trabalhadora, burguesia, democracia burguesa, exploração do valor de trabalho, pronto. Temos um comunista que pode ir em qualquer debate. Pelo amor de Deus, né? É muito cansativo, é chato. Houve um aumento de desigualdade, mas a gente também tem que analisar exatamente em qual período. Porque, nós tivemos em alguns anos ou em algumas décadas um relativo desequilíbrio, etc. Mas a gente tem que analisar a longo prazo também o que aconteceu com a média mundial, tanto quanto a média do Brasil e inúmeros outros países. Nós temos o exemplo do Chile, por exemplo, que está muito à frente do Brasil em vários índices e que tem uma democracia liberal, tem instituições mais sólidas, com maior liberdade de mercado. E outra coisa, sobre a questão da desigualdade, porque, houve um aumento de desigualdade, mas ainda assim, o pobre se tornou menos pobre, embora o rico também tenha se tornado mais rico. E isso significa também que tem mais acesso à educação, mais acesso à tecnologia, maior qualificação profissional, mais tempo de lazer, mais tempo investindo em outras atividades que não no trabalho. E aí, enfim, tu dá uma risadinha, etc. Mas é o que literalmente é verificado metrificadamente você dá risadinha? através de métodos. E não somente vindo do Brasil ou do governo. Isso deve ser medido e é medido ao longo do planeta
por organizações internacionais independentes, isso é possível de se verificar, que a vida das pessoas, no geral, melhorou. Embora, eventualmente, pontualmente, em alguns períodos, como, por exemplo, sei lá, talvez tenha sido na pandemia, ou, enfim, na crise de 2008, etc., alguns períodos específicos que houve uma piora da qualidade de vida das pessoas. Mas, no geral, embora o rico tenha se tornado mais rico, o pobre se tornou gradualmente cada vez menos e menos e menos pobre, com mais qualidade de vida, com salário melhor, com mais acesso à educação, com mais expectativa de vida. Agora mandou bem, mandou bem esse Uma pack. Mostra que não é um infinidade jogo de soma zero. exatamente, de melhoria de qualidade de vida que está também intrinsecamente ligado à produtividade, sofisticação da produtividade, à qualificação profissional, de inovação, de trocas comerciais, instituições mais sólidas. Bom, duas coisas. A Vamos ver. primeira é que eu acho que não funciona o debate dessa maneira como o Loconte tenta fazer, pegando exemplos específicos de países que não estão exatamente no centro da disputa mundial do capitalismo. Não, países que não... Ó, lugares que os dados não correspondem ao que eu aprendi no curso de comunismo não deveria ser usado, tá? Acho que não é assim que funciona, tá, Loconte? O senhor está sendo... Pô, qual é, cara? Qual é, velho? Qual é, velho? Não, o exemplo que tem que ser usado é uma comuna que foi feita na Itália em 1700 e lá vai bolinha, que funcionou, mas depois colapsou. Ali é um exemplo válido. Para justificar um ponto de vista, porque eu acho que nós temos que observar, como a Flávia bateu várias vezes aqui na tecla, o processo. Nós temos que observar a tendência, nós temos que observar para onde vai o mundo. Nós temos que entender o país como parte de uma escala global e de uma cadeia global. E não... Tipo assim, como a Espectro colocou, quando você olha essa sequência e você olha essa tendência, você vê que os pobres ficaram menos pobres ao longo desse período capitalista desde a Revolução Industrial. Os ricos ficaram mais ricos, mas os pobres ficaram mais ricos também. Essa é a tendência. Essa é a tendência, fia. Agora, segunda coisa, esse cenário que a Espectro pinta, de que há capacitação, há avanço da tecnologia, há aumento do tempo de lazer, isso simplesmente não é verdade. É. Aumento do tempo de lazer. Nós estamos nesse momento vendo objetivamente no Brasil contra a... Olha só como essa gente é limitada, como a cabeça é limitada do comunista. Assim, ao longo, desde da Revolução Industrial, sim, o tempo livre do trabalhador em geral aumentou e aumentou muito. A carga horária diminuiu e diminuiu muito. Dela, não, isso não acontece, sabe por quê? Minha tia trabalhava ali numa fábrica. Não dá, cara, não dá, velho. É muita limitação. É muita limitação. Já pensou, gente burra assim, querer mandar você numa revolução, velho? Por isso que eu sou a favor, por isso que eu sempre serei a favor de criminalizar o comunismo e colocar na cadeia quem prega comunismo no Brasil. Cadeia. Pregou comunismo? Cadeia. Isso é um pouco autoritário? É, mas eles também são, eles querem me matar. Eu tô sendo menos autoritário do que eles, tá? Menos autoritário do que eles, porque eles querem me matar numa revolução comunista. Eu só quero prendê-los. Quem que é mais autoritário, eu ou eles? Escala 6x1, justamente porque hoje o nível de horas trabalhadas pelas pessoas retrocedeu a um patamar que se equivale, inclusive, ao que era na época de antes da Revolução Industrial. Pessoa... Cara, ela também... Olha só, como eles... comunista meio que tem que estudar a mesma coisa e nunca evolui, ela usou o mesmo exemplo da tia. E eles não perceberam que eles estão advogando a favor do capitalismo. Olha, nós estamos voltando a horas antes da Revolução Industrial. Logo, a Revolução Industrial diminuiu isso. Não é? Logo... Porra, era bom na Revolução Industrial. Estamos voltando a tempos antes da Revolução Industrial. Pré-capitalismo, ou seja, no capitalismo as horas diminuíram de trabalho. Será que eles não conseguem compreender que eles estão advogando a favor do capitalismo e da Revolução Industrial quando eles falam uma bobagem dessa? Talvez não. Mas trabalhando 12, 16, 18 horas por dia. E isso regulamentado. Tem fonte, entendeu? Eu acho que você pode pesquisar. Mas se você tiver alguma dúvida...
tem fonte? Ah, pesquisa aí, mano. Eu falo uma bobagem. Pô, que bobagem, você tem fonte? Pô, pesquisa aí, porra. Dúvida, você pode perguntar para as Tem pessoas sujo que do Labic. trabalham nesse tipo de emprego. Porque eu acho que esse é o melhor caminho. Não, Buscar as fontes reais. Mas, Loconte, deixa eu terminar. Porque eu acho que é tranquilo você ficar jogando essas provocaçõezinhas no meio, mas dá um Google lá depois que você vai Dá um Google. Segunda Dá um coisa, Google. capacitação profissional. Ano passado foi aprovado um dos principais projetos. Essa menina é muito burra, de cara. capacitação É muito profissional, burra. Porque parte É muito dos burra. jovens do país não estão tendo capacitação Permita-me suficiente para concluir, conseguir rapaz. empregos minimamente dignos. Hoje por hoje, o principal problema da educação básica no Brasil é a evasão. Porque simplesmente estar na escola. O que tem a ver? O que tem a ver? Tendo em vista que Com o aquilo assunto. não traz nenhum retorno exatamente em termos de Nossa você conseguir Senhora. entrar no mercado de trabalho, de você conseguir ter um projeto profissional. Esse projeto de qualificação que foi aprovado no ano passado se chama Novo Ensino Médio, aprovado pelo governo Lula, que é um projeto que tenta, do nosso ponto de vista, um péssimo projeto, inclusive, capitalista, vai botar as empresas dentro da escola, mas que surge com o interesse de, olha, aqui o jovem não está conseguindo ter experiência para conseguir o seu primeiro emprego, logo nós vamos, em parceria com as empresas e com a iniciativa privada, dar essa experiência já dentro da sala de aula, adaptando a escola para o mercado de trabalho precário, para essas novas gerações. Ou seja, Nossa, percebe é que é uma difícil. piora? Cara, é muito difícil ouvir que essa menina. O que tem a ver isso com o assunto inicial? O que isso tem a ver? Mano, eles estavam falando de dados mundiais. Foi o que a Espectro Cinza trouxe. Dados mundiais, a tendência leva a menos, sabe, a uma melhora da expectativa de vida da população pobre e menos, sabe, e menos pobreza. Embora os ricos tenham ficado mais ricos, os pobres também estão ficando mais ricos. Ela tá falando de evasão escolar. Programa do governo Lula. Dá não, mano. Outra coisa, avanço da tecnologia. Desculpa, gente. Tem avanço da tecnologia, mas não serve para melhorar a vida das pessoas. Simplesmente não serve. O que é, por exemplo... A cara da Espectro. A cara que a Espectro fez com a bobagem dela. Olha, olha, olha. Tecnologia, mas não serve para melhorar a vida das pessoas. Olha lá. Simplesmente... Muito bom. Mano, que reação maravilhosa essa, cara. Que essa bobagem que a Mandy falou. É muito bom, cara. Deixa eu colocar de novo, Ó. Tem avanço da tecnologia, mas não serve para melhorar a vida das pessoas. Olha lá. Simplesmente não serve. O que é, por exemplo, em relação à educação, o EAD. O ensino à distância, que poderia ser um grande ganho, uma melhoria, possibilitar acesso ao conhecimento para muitas pessoas da classe trabalhadora que têm dificuldade de ir presencialmente para as universidades e tal. E isso simplesmente vem para precarizar, para piorar a vida do professor, para propiciar aulas com acesso ao conhecimento completamente rebaixado, o que tem a ver, inclusive, com a necessidade que está colocada pelo próprio capitalismo. Veja, existe um rebaixamento das condições de vida do Para de falar! E é por isso que não tem interesse no Brasil de você investir em conhecimento, em avanço de tecnologia, porque o capital entravou. Se é verdade que no passado houve avanço das forças produtivas e houve melhoria das condições de vida com as pessoas. Opa, ela reconheceu. Com a transição do feudalismo para o capitalismo, hoje isso simplesmente não se sustenta mais, porque o capitalismo se volta contra a classe trabalhadora e é utilizado pela... Eu não aguento mais ouvir essa expressão classe trabalhadora, eu não aguento mais! Ô, desculpa, galera, eu não tô aguentando. a classe dominante para aprofundar a exploração. Ó, Spec Cinza vai falar. A experiência pessoal é válida? Com certeza, tá? É importante a gente entender a realidade. Agora, ela não é absoluta. O que é opção absoluta? Estudos. Mesmo porque, se eu chegar e perguntar pro meu avô, ô avô, como é que foi a vida na ditadura? Ele objetivamente vai falar, foi boa, eu gostei, eu progredi, eu ganhei dinheiro. Isso quer dizer que a realidade foi assim? Não. Como que a gente aufere? Você Dados. procura lá depois, uberização da força. Ai, meu Deus, ela é burra! Eu sou um pouquinho metódico. Eu não acho que, assim, de fato, as horas trabalhadas aumentaram, mas tão distantes do que é antes da Revolução Industrial, que foi o que você falou. Eu entendo, a sua intenção foi boa, mas eu sei que foi um pouco no calor do momento, é que eu sou um pouco... Não foi boa, Loconte. Você não precisa falar que teu adversário é bonzinho. Eles são tudo pau no cu.
Eles querem te matar. Ela falou que quer fazer uma revolução armada, Loconte. Pelo amor de Deus, você não tem que ser amigo de comunista, não. Só do Luigi. O Luigi você pode ser amigo. Rigoroso com esses termos. O ponto objetivo, né, agora focando, de fato, o neoliberalismo e o sucateamento do estado de bem-estar social diminuiu os direitos trabalhistas em boa parte do mundo, mas não são todos os casos. A gente está falando especialmente aqui da América Latina, porque, por exemplo, se a gente pegar o caso chinês, que é um caso que eu estou estudando bastante, no mesmo período que o Brasil seguiu todas as diretrizes do FMI, a China não fez a mesma coisa. Então, por isso que eu acho que tem que tomar cuidado com essa geração. Junito, eu sou perdoado se eu comi uma comunista anos atrás. Cara, você tá fazendo um favor, porque normalmente a comunista, quando começa a namorar com alguém apolitizado ou com uma política mais conservadora, ela acaba mudando ao longo do tempo, tá? Vai muito na onda do namorado. Muitas, inclusive, viram comunistas por causa de namorado e peguete e tal, tá? É um favor, peguem comunistas. Inclusive, elas gostam... Tá, eu vou falar uma coisa aqui, então, que todo mundo já sabe. As comunistas feministas, elas não pensam em ficar com esquerdo macho. É sempre o macho escroto que vai nas baladas sertanejas, que é ou apolítico ou é conservador. O movimento que teve da juventude portuguesa que estava lutando por emprego, usou como um dos seus hinos uma música da banda Deolinda que falava: eu não sabia que para ser escravo era preciso estudar, porque era uma juventude universitária que estava realmente sem emprego qualificado ou desempregada, porque Portugal se transformou, abre aspas... De novo, mano, ela sempre vem com essas coisas lúdicas, né? Ai, poesia. Ai, mano, o exemplo dela é sarau. A formação acadêmica dela foi em sarau de arte. Ai, teatro. Ai, de novo, mano, a professora da... Mano, ela deve vender arte na praia. Com certeza ela vende arte na praia. No telemarketing da Europa. E esse projeto também... Vou dar uma olhada, Alessandra. Ele é muito significativo, porque você está falando da formação, mas enquanto você está falando que você quer que o pessoal se forme para conseguir emprego de qualidade, subir na vida e tudo mais, que eu acho legal se fosse assim, mas o problema é que não é assim. E aí é a realidade, não tem a ver com a vontade, com a bondade, com o espírito, nada disso, tem a ver com a vida real. E nós estamos falando de um Brasil que ele está inserido numa divisão internacional do trabalho com um papel extremamente submisso. O Brasil está virando o celeiro do mundo. O agronegócio, que é o setor aqui, né? O agro. Emprega menos e emprega quem? Emprega mão de obra extremamente desqualificada e paga os piores salários, inclusive com boa parte dessa mão de obra informal. Ah, não. Eu tenho que falar com um especialista. Cadê o Rildo? Puta, o Rildo saiu. Mano, o pessoal que trabalha com agro no Mato Grosso, oeste do Paraná, mano, eles estão ricos, tá? Cara, assim, eu falei pro Renan, mesmo com toda essa crise, eu fui pro oeste do Paraná, né, recentemente e tal. Pô, a população, o nego pobre que trabalha no campo, tem carro comprando casa. Na cidade você não consegue comprar uma casa. Você consegue comprar uma casa na cidade? Regiões que tem o agro desenvolvido, querendo ou não, ainda assim, o Brasil deveria ser industrializado, não é. Agora eles querem, não, o agro é malvado. A única coisa que funciona no Brasil, a única coisa que a gente tem algum poder de barganha, o agro, são malvados, exploram. Ah, mano, isso é muito cômico, é tudo muito... Porra, cara, não dá, velho. A região da Bahia que está enriquecendo. É a região que o agro está se desenvolvendo, que é o sul da Bahia. Esses dias veio um trabalhador, entregador da Amazon, entregar uma mercadoria no meu prédio lá. Eles sempre usam esses exemplos pessoais. Olha, na verdade, a pobreza no mundo está aumentando, porque eu tenho uma tia, eu tenho um primo. E eu estava passando na hora e o cara quase desmaiou no portão. Aí eu fui falar com ele, perguntei se você comeu. Peraí. A gente tem que colocar a música certa pra ouvir isso aqui. Veio um trabalhador, entregador da Amazon, entregar uma mercadoria no meu prédio lá. E eu estava passando na hora e o cara quase desmaiou no portão. Aí eu fui falar com ele, perguntei se você comeu e tal, não sei o quê. Ele estava entregando a mercadoria da Amazon. E ele me respondeu, não, é que eu tô voltando hoje, depois de 11 dias que eu fiquei sem trabalhar, porque
Me roubaram, me bateram, e aí eu fiquei sem trabalhar esses 11 dias, me mostrou os machucados, eu voltei para casa para pegar coisa para ele comer e tal. Ele, desses 11 dias que ele ficou sem trabalhar, sem receber nada, porque não tem nenhum tipo de segurança, né? Afinal de contas, ele é um empreendedor, trabalha por conta própria, e ele me disse que ele ganhava R$3 por entrega. Eu voltei para casa e fui pesquisar só sobre como é que estava o lucro líquido da Amazon, que nós sabemos que é uma das maiores empresas do mundo, né? E só no último período foram 180, no último trimestre, se não me engano, 180 bilhões que teve de lucro líquido, uma das maiores empresas do mundo. Então, olha o mundo real. O mundo real essas empresas aí, são as 7... Qual é o nome das 7? Ladrão! Ladrão! Esses lugares são lucros líquidos astronômicos, operações astronômicas, enquanto esses trabalhadores, acho que você está bastante equivocado nesse ponto de ter escolha de parar. Não, objetivamente escolha eu tenho, assim como eu posso ir daqui até o Maranhão a pé, né? É só eu querer, é só eu escolher. Mas se o trabalhador ele precisa realizar um número determinado de entregas para conseguir ter aquele sustento no final do mês, ele não tem uma escolha objetiva de liberdade para poder parar quando ele quiser. Ele não tem nenhum tipo de recurso, ele não tem nenhum tipo de acesso, nenhum tipo de segurança. Então é uma falsa imagem de empreendedorismo, porque ele não é detentor de nenhum tipo de recurso, a não ser a sua própria força de trabalho. O problema, novamente, é o que é proposto para isso, né? Por exemplo, o pessoal do PSTU propõe a estatização de tudo, a estatização do iFood, do Uber, como uma forma de solução para esse tipo de questão trabalhista. Não me parece que é por aí. Já estou concordando. Concordo com o PSTU. Essa tecnologia ela não trouxe avanço na questão da precarização do trabalho. Isso é factualmente mentira. A Spectre está dormindo mesmo. A questão do agro, que vocês trouxeram aqui à tona, em vários processos da agricultura brasileira, pessoas acabavam até morrendo nesse tipo de trabalho e hoje não morrem mais graças ao avanço da tecnologia que permite que você coloque robôs para realizar determinado tipo de trabalho, como por exemplo na cana-de-açúcar, que deixou de morrer diversas pessoas. Então é óbvio que a tecnologia trouxe ganhos, tanto na questão de trabalho, como ganhos de produtividade para todo mundo. Outra coisa que eles não entendem é porque como o agro é vilão, é como se fosse os Estados Unidos, é o vilão, eles têm o agro como vilão, eles não sabem como funciona. Eu vim numa cidade que era basicamente movida à economia do agro. Cara, olha a economia que o agro movimenta numa cidade e como traz riqueza. Movimenta mecânica, movimenta lugar que vende os tratores, movimenta insumo, cara, assim, movimentação do negócio de insumos é muito grande, cara, muito grande, é muita loja de insumo nessa cidadezinha, sabe? De semente, insumo, mecânica, trator. Cara, assim, não é só o pessoal que tá lá cortando cana, é que como eles aprendem só o comunismo daquela época, que só existia no campo, era alguém cortando cana ou colhendo, eles não conseguem entrar na cabeça que as relações de trabalho mudaram. Ração, exatamente, ração, adubo, ração, é muita coisa, cara. É uma economia muito complexa já, a economia do agro, até pra cabecinha deles, porque acham que não. O patrão manda, vocês vão plantar aqui arroz. Eles ficam embaixo do sol plantando arroz. Tô ganhando pouco, e vou colher, tô ganhando pouco, e vende na feira. Sem contar que todo o processo que é criado por causa da industrialização, em torno de tudo isso, ó. Nossa, cara, transporte, é tudo. É uma cadeia produtiva bem complexa, a cadeia produtiva do agro, ainda mais no Brasil, que é um dos maiores produtores do mundo, né, cara? Cara, assim, a gente tem que melhorar. O único mercado que o Brasil faz frente a outras potências, que é o agro, eles ficam demonizando. Não tem o que fazer, cara. Pra mim, comunista só tem que ser tirado do debate público à força, assim. Comunista tem que ser tirado do debate público com cadeia. Cadeia. Eu não sou liberal, tá? Se alguém fizer um corte disso e quiser me demonizar, eu não sou liberal. Eu acho que comunista tem que ser preso. Eu acho que quem prega a morte de opositor e esse tipo de coisa tem que estar na cadeia. Não deve ter voz no espaço público, não deve ter rede social, não deve ter nada. Tá? Não deve ter nada. Ai, mas isso é autoritário. Eu sou bem autoritário. Quer dizer, eu sou autoritário, eu não mando em nada, eu não mando em mim direito. Mas enfim.
Mas a gente é tão merda que nem isso fazer. Como que é? Eu tava falando isso pro Heitor. O agro poderia ser usado de uma forma como soft powers. Cara, tem tanta coisa que a gente podia usar como soft power. Tem tanta coisa, cara. Tô cansado de eu não aguento mais ouvir comunista falando bosta. Chega, vamos.